trabalhar a importância da educação financeira para os jovens. Ô, Cleide, perdão, Oi? desculpa te interromper. É que eu estava com um problema aqui para iniciar a gravação, mas já foi iniciada, já viu? Pode continuar. Certinho, certinho. Apareceu aí para vocês que a reunião está sendo gravada? Sim, agora sim, tudo ok, viu, Cláudio? Tá certo, então. Pode continuar, desculpa aí. Pronto, gente. Bom, hoje iremos trabalhar a importância da educação financeira para os jovens, né? Aqui a gente elencou, né, alguns pontos, 6 pontos que a gente vai abordar para vocês hoje. Os meninos aí já deram um show, já falaram muitos pontos importantes, né? Como a importância, né, do investimento, bancos que vocês podem investir, formas mais fáceis de investir o dinheiro, né? Os meninos apresentou planilhas de como organizar melhor as finanças, né? E hoje a gente vai elencar alguns pontos que também são importantes, né? Bom, o primeiro ponto que a gente vai apresentar é como a mesada ela pode ajudar aos filhos a terem responsabilidade financeira. O segundo ponto é o pé de meia para os filhos. O terceiro ponto, por que a disciplina educação financeira deve ser ensinada na escola. O quarto ponto, sucesso profissional, né, vezes sucesso financeiro. O quinto ponto, motivação para alcançar suas metas ou preguiça de lutar. Invista em você. Bom, então vamos aqui. O primeiro ponto que a gente vai falar um pouco é como a mesada ela pode ajudar os filhos a terem responsabilidade financeira. Alguém de vocês aí dá uma mesada para os seus filhos? Sim? Eu não. Para ser sincera. Ou assim, outra forma de dar dinheiro, a não ser assim, a mesada como maneira de educar financeiramente? Ó, filho, esse dinheiro aqui é para você comprar uma roupa. Alguém já fez isso? Eu já. Eu já. Então, gente, vamos trabalhar com uma temática bem parecida com essa, né? Então, assim, o que seria essa mesada, né? Eu acho que muitas pessoas aqui não dão a mesada para os filhos, né? Porque é algo assim que não é tão rotineiro. Então, assim, a mesada é um montante monetário doado à criança para esta gerir. Então, é um dinheiro, né, que os pais cedem à criança e a criança tem que administrar esse dinheiro, né? Comprar coisas que ela precisa, juntar, né? Então, assim, a mesada, ela pode ser entregue a qualquer tempo ou é melhor ter uma periodicidade? Bom, assim, tem uns sites, né? Alguns estudiosos, em alguns sites, eles falam que a faixa etária é de 6 a 10 anos. Mas, assim, os pais, eles podem, de acordo, né, com as condições financeiras, podem ver melhor quando que eles vão dar essa mesada para os filhos. Tem pais que podem dar com 8 anos de idade, 7 anos. Então, assim, essa faixa etária é uma coisa que meio que simbólica. Os pais, eles podem tranquilamente escolherem. Então, assim, de 6 a 10 anos, o que é indicado, mas, assim, é indicado, entendeu, gente? Vocês podem tranquilamente escolher a frequência da mesada, né? Então, assim, você pode usar uma regrinha, né? Que é R$ 1 por semana para cada ano da criança. Por exemplo, se a criança ela tem 6 anos, né? Então, a criança ela vai receber R$ 6 por semana, né? Aí, no final, você multiplica por 4, né? Que é a quantidade de semana no mês, e você vai ter a mesada da criança. Pronto. Aqui, outra indicação também, isso aqui é uma sugestão, não é algo assim que você precisa seguir, né? Os pais que escolhem.
Então, assim, aqui pode estabelecer, né, a mesada propriamente dita. Todo mês, os pais vão lá e dão uma quantia, né, para esse jovem, para esse adolescente, uma quantia que condiz com o orçamento familiar, né, porque tem que ver isso também, e a criança, ela vai administrar, né, o jovem, no caso, vai começar a administrar esse dinheiro. Então, aqui vamos para outro ponto. Aqui já vem, qual o momento ideal para dar a mesada? Vocês aí, vocês acham qual seria o momento ideal para vocês, assim, de acordo com quem tem filho, principalmente? ou não dá mesada? Vou falar minha opinião aqui, viu? Pode dizer. Assim, eu não tenho filho, sou sustentada pela minha mãe ainda, entendeu? Minha mãe nunca me deu mesada. E assim, a vida toda ela queria saber centavo por centavo do que a gente gastava, entendeu? E assim, na minha cabeça de hoje, eu acredito que foi uma excelente maneira, porque evitou de eu fazer muita merda antigamente, viu? Tipo assim, ela pedia para você anotar, né, os gastos. Não, ela entregava o dinheiro pra gente, ou a gente pedia, eu, no caso, a gente e meu irmão, eu e meu irmão. Se a gente quisesse alguma coisa ou procurasse alguma coisa, a gente falava com ela dava o dinheiro diretamente pra gente e a gente ia atrás daquilo ali que a gente queria, entendeu? Tipo, nunca, Entendi. toma, filho, toma dinheiro pra você e não sabe o que vai comprar, ela não sabe, ela, tipo, sempre tava por dentro do que a gente comprava, tudo que entra dentro de casa, uma bala, ela sabe se a gente comprou ou não, entendeu? Também é uma forma muito boa de se educar financeiramente, né? Porque ela meio que organizava tudo direitinho. Muito bom. Então, aqui a gente vai para o terceiro passo. Para que dá e para que serve, né, a mesada? Então, assim, a mesada ela é um instrumento de educação financeira. Então, por si só, chegar lá e pegar e falar assim, toma aqui, menina, a mesada, faz o que você quiser. Isso não ensina nada, né? Os pais, eles precisam orientar as melhores formas, né, de esse menino administrar esse dinheiro, né? Como ele tem que administrar esse dinheiro. O que ele deve comprar, com o que ele deve gastar, né? Que vamos para um outro ponto. Como começar a dar a mesada, né? Então, assim, os pais, eles precisam estimular limites, né? Não é chegar lá e falar assim, toma aqui, meu filho, gasta no que você quiser. Não, eles têm que dar o dinheiro, mas tem que dar soluções, tem que dar maneiras, né? Soluções de como a criança, ela deve uh, lidar, né? Com o dinheiro. Então, aqui vamos para o item 9. Como ensinar a hora correta de consumir. Então, assim, quando não tem um dinheiro disponível, é preciso esperar juntar a mesada para conseguir o que quer. E isso é educação financeira. Por exemplo, às vezes a criança vai lá e passa na loja, porque a criança tem isso, e vê uma boneca lá, pronto, quer porque quer. Alguém aqui já passou por essa situação? Minha filha, vivo passando por isso. Não é duro? E tipo assim, é uma birra, né? A criança quer porque quer. E às vezes você vai ver o preço da boneca, tá um valor altíssimo que às vezes nem assim cabe no seu bolso. E você ficou, meu Deus, o que é que eu faço agora? Então, assim, caso, né, se for uma mãe que dê a mesada para o filho, ela pode chegar lá e falar, ó, você vai precisar juntar a sua mesada para você vir comprar essa boneca. Ou se a boneca for muito cara, né, não caber no orçamento da família, aí você vai falar que a boneca não pode ser comprada porque não está dentro, né, do orçamento. Então, por aí. Aqui a gente tem algumas brincadeiras de educação financeira para aplicar no seu dia a dia. Então, tem esse primeiro jogo. Viviane levantou a mão, acho que ela quer falar, Cleidiane. Você não está vendo? Eu não estou vendo. Desculpa, Viviane. Não, é tipo assim, você falou sobre aí, que quando quer o brinquedo, que aí falar pra criança, você vai juntando e tal, Já minha filha é diferente, minha filha assim, meu pai, minha mãe, assim, dá dinheiro, ela tem muita sorte em ganhar, assim, sabe? Ela não quer que toque no dinheiro dela, não, é pra comprar no meu dinheiro, entendeu? Gente do céu.
Eu também tô Aí nesse ponto. eu falo assim, eu vou comprar e você me paga. Aí ela, não, o meu não é pra mexer. Então ela já tá ligada no Oferta, dinheiro Ai, dela. meu Tem que Deus. guardar. oferta. Mas eu já vi, gente, às vezes eu entro na loja para comprar roupa e eu vejo as mães desesperadas porque, tipo, a criança gruda na mãe e quando vê uma roupa, quer porque quer aquela roupa. Assim, depende da criança. E às vezes a gente vai ver a roupa é muito cara. E não cabe no orçamento, né? Então a gente meio que tem que explicar para a criança, né? Falar É verdade. que não pode, porque não cabe no orçamento familiar. Então, tem outras coisas por trás. Mas criança é complicado, viu? Para administrar dinheiro. Tem que ter muita paciência para ensinar. Então, essas são Oi, outras brincadeiras, né? Para aplicar no seu dia a dia. Que podem e só ajudar a para fazer criança. um. Com o microfone ligado. Então, aqui, Acho que é Antônio. Antônio está tentando comentar alguma coisa. Estão me ouvindo? Agora sim. Estão conseguindo me ouvir? Sim, Antônio, pode dizer. Sim. Sim. Quando você toca-se nessa parte das crianças, né, elas fazerem muitas vezes birra, isso varia muito de um dos princípios da economia, que é justamente isso. Muitas crianças, elas sabem, por exemplo, que os pais têm como adquirir, ou que seja um brinquedo ou um objeto em específico. E aí, o que acontece? A criança, ela faz o primeiro pedido. Quando esse primeiro pedido ele é negado, ela refaz esse pedido agora ela vai utilizar argumentos, que é justamente o que a gente vai ver ainda mais à frente, quando a gente for realmente reparar causa e consequência das ações que a gente implanta. Por exemplo, se a criança ela imagina, vou fazer birra porque se eu chorar e tal, meus pais vão acabar me dando aquilo que eu quero. É uma forma que as crianças elas encaram de adquirir as coisas. Agora também muitos pais acabam sendo persuadidos pelos próprios filhos, acabam se deixando levar, a maioria deles, porque simplesmente vão acatar e compram, ou muitas vezes nem está dentro do orçamento, assim, aí faz um gasto extra, né, que é um gasto que estava fora programado, para poder fazer essa necessidade desse filho. E aí o que acontece? Uma outra despesa vai ficar tendenciosa, vai ficar pendente. Mas ele tem que se precaver do seguinte, ele tem que aprender a ensinar o filho. Muitas vezes os pais devem fazer o seguinte, mesmo tendo o dinheiro suficiente, não dá de imediato, porque se a criança se ela faz isso a primeira vez e depois novamente ela conseguiu o que ela queria, da próxima vez ela vai repetir. E vai ter uma outra próxima e uma próxima, e aí ela não vai ser educada financeiramente, ela simplesmente vai ser criada pelo vício. Então, ela sempre vai fazer isso porque sempre dá certo. Então, cabe também ficar atento quanto a isso, aos cuidados dos artifícios que as pessoas usam. A gente cita criança, mas tem a gente mesmo. Eu concordo com isso aí, viu? E também, entrando nesse assunto, Isso é verdade mesmo, viu? muitos pais, por questão de Exatamente. paciência, Desse acabam estilo. dando Porque assim, a maioria das as pessoas coisas fazem para isso. os filhos, Sim. entendeu? Exatamente. A gente fala da exaustão. O filho, ele cansa tanto solicitar, eu quero esse brinquedo, esse brinquedo, eu quero esse brinquedo. Mas, assim, os pais acabam, por falta de paciência mesmo, adquirem, talvez esteja até fora do orçamento, mas acaba adquirindo para satisfazer momentaneamente o filho. Mas é necessário ter atenção quanto a isso, porque dessa forma o filho não vai estar sendo educado Só para parar de financeiramente, porque encher o ele saco. sempre vai isso, todo brinquedo, objeto, tudo aquilo que ele quiser, ele vai aprender a fazer dessa forma. Ele não vai buscar outras alternativas de poupar aquilo que ele ganha, aquelas rendas extras, um presente em forma de dinheiro, ele não vai aprender isso. Por quê? Porque ele sabe que os pais vão dar as coisas para eles justamente com choro, com birra que ele fizer.
E isso aí deve gerar um problema futuro para tipo, a criança, né? Ou não? Eu Com penso assim. certeza, gera porque com certeza gera porque ela aprende que ela vai conseguir tudo na vida dela por meio da exaustão, daquilo que eu te falei. Então, assim, o que que acontece? Ela vai adquirir o hábito de sempre estar fazendo alguma coisa que, digamos que não seria prejudicar a pessoa, mas, por exemplo, deixar os pais constrangidos. Uma criança sabe que se ela chorar no meio de um supermercado querendo determinada coisa, os pais vão comprar aquilo para ela, porque eles vão ficar muitas vezes ou sem paciência ou constrangidos. Então, ela sempre vai aprender isso. Então, quando ela cresce, ela vai perder o que a gente chama de valor agregado da coisa. Quando você compra um determinado objeto, você já deve ter ouvido muito falar na expressão bem assim: comprei com meu próprio suor. Ou seja, você utilizou todos os artifícios, tudo que você tinha para poder adquirir um determinado bem. Mas você teve por onde. Você não fez uma birra para seu pai no meio de um mercado ou de uma loja de eletrodoméstico para comprar um celular, um notebook, enfim, o bem que você queira. Então, é prejudicial justamente nesse sentido, porque a criança, a pessoa, quando criança, ela aprende dessa forma e acaba crescendo assim, não sabendo que as coisas ela tem um custo, né? Que tem o preço e custo. Preço é aquele valor financeiro, mas o custo está envolto justamente em tudo aquilo que você tem que abrir mão das suas economias, daquilo que você projeta, abrir mão de uma viagem para poder reformar a casa, abrir mão de algum passeio, enfim, de algo que você está programado, que é uma despesa, digamos que de lazer, mas você acaba cortando esse gasto, porque as despesas que a gente consegue de imediato cortar, porque, por exemplo, despesas essenciais a gente não pode cortar. A gente pode deixar de fazer uma viagem, mas a gente não pode deixar de se alimentar. Então, a gente acaba se privando dessas outras coisas, dessas outras despesas, para pensar em um bem maior. Quer reformar a casa, então não vou viajar, não vou fazer tal coisa que eu sempre faço. Toda sexta-feira à noite eu saio para comer fora, então já não vou fazer mais isso, para poder juntar esse valor. E aí, justamente nisso, a gente tem que aprender essa questão, dessa rotina. E isso aqui vai modificar ou não. O que pode levar a ter um problema psicológico para a pessoa também, né? Porque quando criança, quando adolescente está acostumado a ter tudo que quer, né? Aí chega na vida adulta, cadê? Eu não consigo nada fácil, por quê? Entendeu? Dá de cara e dói mais. Exatamente, exatamente. E isso aí a pessoa acaba se frustrando, porque é justamente isso que você falou, Raquel. Quando você tem de tudo, você não imagina dentro do seu cenário real o que vai faltar. Você tem tudo que você quer, a roupa que você quer, o aparelho celular que você quer, tudo que você sempre quis. Seus pais sempre te dão. Então, assim, a gente tem que pensar nos imprevistos. Uma hora, você não vai ter necessariamente seus pais para te dar, então você vai ter que correr atrás. Como você não foi ensinado a correr atrás, então vai ser um trabalho muito árduo. Então, qualquer coisa que você tiver que abrir mão, que você, por exemplo, você não abriria mão de uma viagem. Vamos citar um jovem, de viajar, sair com os amigos todo final de semana. Não abriria mão disso. E agora ele vai ter que abrir, porque ele não tem quem dar as coisas para ele. Então, ele vai ter que procurar uma forma de adquirir. Então, isso já vai ser para ele um impacto muito grande. E além de ser um impacto muito grande, é saber que as coisas, ela não tem só preço, ela tem custo. E aí o que acontece? Acaba frustrando, porque não consigo nada na vida, eu sou um fracassado, eu não consigo comprar. Mas é porque muitas das vezes a gente não pode também generalizar. Mas muitas das vezes é justamente por isso. Não digamos que nada, entre aspas, lidar com essas pessoas, isso, tomar pouco cuidado com essas situações, e eles acabam sendo criados, e isso futuramente de um período. Pode continuar, Cleide. Só para fazer um adendo à colocação aí. E tem outra questão também, assim, que não adianta nada os pais ensinarem educação financeira para os filhos e não
e não se educarem financeiramente também, né? Porque, assim, os filhos vão seguir o exemplo dos pais. Ele vai se perguntar, se meu pai não age desta forma, se minha mãe não age desta forma, por que eu tenho que agir? Né? Então, criança, ela olha muito para exemplos, né? Então, assim, o pai e a mãe também têm que se organizar financeiramente para que o filho olhe para eles e queira ser organizado financeiramente também, né? Então, tem muito disso também da questão do exemplo dos pais, né? É o Então, caso aqui, que a escrita ela arrasta, né? A palavra ela ensina, mas o exemplo arrasta. É justamente isso. isso Muito bem mesmo. colocado. Então, aqui, gente, temos algumas brincadeiras, né, de educação financeira para aplicar, né, para os seus filhos. Eu trouxe umas 3 aqui, mas tem várias, várias, várias. Depois eu vou colocar, até a gente vai colocar no grupo, né, outras brincadeiras, porque não tem só essas, né, tem cartilhas, tem muita coisa que dá para vocês seguirem, né, para orientarem seus filhos. Então, aqui tem esse primeiro joguinho, né, que é um joguinho online que a criança ela pode criar um personagem e ela pode orientar esse personagem a fazer compras, enfim, a se educar financeiramente. E tem também aqui a questão de brincar de fazer compras, né, que vai estimular, né, a criança a gastar e como gastar esse dinheiro e quanto gastar, né, que às vezes tem criança, né, como eu já falei antes, quer porque quer uma coisa cara, né, às vezes os pais não têm condições e acaba que fica numa situação constrangedora. Então, tem que ensinar a criança, né, os valores, né, das coisas, e eu acho que essa brincadeira é extremamente importante para isso. E tem aqui o banco imobiliário, que eu acho que... Temos Oi, alguém quer falar? nós que somos pais temos que saber dominar também as crianças e não é assim Isso, tudo que eles querem e quer ver ali tem que comprar, tem que pôr regras também, né? Que não é fácil, eles têm que saber que as coisas não é fácil assim também. isso, é isso mesmo, porque tem criança, gente, que, meu Deus do céu, vai um brinquedo de R$ 500 e quer porque quer que a mãe compra, né? Então, a gente tem que falar, ó, isso aqui não dá para comprar, tá muito caro, né? Tá completamente fora do meu orçamento, né? Então, assim, tem que ensinar isso para a criança. É verdade. Então, aqui, vamos aqui para alguns pontos, né? Que como a gente já falou, não basta dar só a mesada, né? Foi alguém que quer falar mais alguma coisa? Não, eu ia falar assim que meu filho, graças a Deus, eu não tenho esse problema com ele, não. Ele não chega, ele chega nos lugares, pede, eu falo, não, eu não tenho, tá caro e também você não precisa, ele já fica tranquilo. Ele fala, eu queria, eu falo, toda moedinha que eu te dar, coloca no cofre, quando tiver o suficiente, você vai lá e compra. Ele já sabe disso, ele já tem até o cofrinho ali já. Eu dou, por exemplo, R$ 2 ele pega R$ 1, coloca no cofre, o outro ele gasta. É desse jeito. Muito bom. Mas tem que ser assim mesmo, porque se não fazer isso, né? Sai na rua achando que. E principalmente brinquedos, que é uma coisa que criança gosta bastante. Se não fazer isso, sai na rua querendo comprar tudo que vem pela frente. E às vezes, né? A gente não tem como. Então, aqui, a gente vai falar de uns 6 pontos aqui básicos, né? Para ensinar a educação financeira por meio da mesada, né? Como eu falei, não é você só chegar lá e dar as moedinhas para o filho. Por exemplo, vamos dar R$ 50 aqui de moedas para ele guardar lá no cofrinho ou no porquinho, que muitas pessoas dão um porquinho, né? E não basta só chegar lá e dar, né? Porque tem pais que fazem isso. Simplesmente dá o dinheiro e deixa o menino lá fazendo o que quer com o dinheiro. Aí também não vai estimular ele a querer aprender, né? Como se educar financeiramente, como organizar as finanças. Enfim, então o primeiro passo que a gente tem que fazer é dar sentido e significado à prática, né? Tipo assim, você tem que mostrar para ele que o dinheiro que você está dando para ele não é simplesmente para ele chegar lá e gastar com qualquer coisa, né? Porque, por exemplo, se o pai deu R$ 50 de mesada aqui, aí no outro dia o menino vai lá, pega esses R$ 50, sai na rua, compra tudo que quiser e volta a gastar o dinheiro. Qual foi o sentido dessa mesada? Então, não teve porquê, né? Esse dinheiro. Então, os pais ele têm que explicar por que está dando esse valor, né? E tem que explicar que esse dinheiro que está sendo dado para ele é para o aprendizado dele, né? Que ele se aprenda
como, lá no futuro, né, como financiar o seu dinheiro. Então, aqui, outra prática muito importante é como ensinar a poupar, né, e também a gastar. Então, assim, não é você simplesmente chegar lá, porque se você der uma mesada para o filho, aí você vai no restaurante, por exemplo, aí você sempre paga a conta. Vai numa loja comprar alguma roupa, você sempre paga as roupas, né? E a criança fica meio, gente, o que eu estou fazendo com essa mesada? Então, assim, tem que começar a ensinar a criança a poupar, né, esse dinheiro que ele tem, e tem que mostrar também formas de como ele pode gastar, né? Por exemplo, vamos sair para um cinema, vamos pagar, você paga o ingresso, né? A criança vai pegar o dinheirinho que ela guardou e vai pagar e vai gastar com o ingresso, por exemplo. Então, assim, tem que mostrar também formas de gastar, né? E de como gastar, né? Não é simplesmente chegar lá e falar, e deixar a criança comprar coisas caras, né? Tem que apresentar soluções, né? Enfim, aqui é outra coisa que eu já até vi um pai, né, uma família fazendo isso, mas tipo assim, não de mesada, né? Que é tipo assim, evitar barganhas e castigos, porque às vezes o pai vai falar assim, ó menina, se você não responder essa atividade, você não vai receber sua mesada, né? Responder a atividade da escola. Eu acho que isso não é o correto a se fazer, porque às vezes, né, responder a atividade é uma obrigação, né? É um dever. Você tem que responder sua atividade. Então, é meio que incorreto isso. E castigo também, de você chegar lá, né? E falar assim, você não respondeu a atividade, né? Enfim. Então, assim, é bom evitar esse tipo de coisa. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Que parece que alguém ligou o microfone. Pode dizer, gente. Tinha sido eu, Cleide. Pode dizer. Na verdade, só para reforçar essa questão aí, evitar ganhos e castigos. O que acontece? Muitas vezes, é o que eu já havia dito anteriormente, as crianças, por mais que a gente pense que não, mas elas têm muitas armas para barganhar as coisas. Ela sabe que, por exemplo, se ela não fizer atividade, ela tem alguma penalidade, a não ser que o pai vai dar uma certa influência para ela, como eu posso dizer, um certo incentivo financeiro até. Então, assim, é a questão. A criança ela tem que entender que as coisas exigem disciplina. Tem coisas que é regra dela ser feita. Como é que você, mas é muito difícil dosar aquilo que é regra do que não é. Aquilo que a criança precisa de incentivo para fazer, a gente toma isso como regra. Por exemplo, eu sei que eu preciso ir em uma determinada festa de aniversário. Sei que eu tenho um exemplo, um filho que ele não é muito de brincar e tal, e arruma briga muito fácil com as outras crianças, muito fechado, enfim. O cara não conhece o filho que tem. Então, assim, a gente fala, você se comportar direitinho na festa, você vai ganhar um determinado brinde. É um evento dentre outros. Mas isso também eu não posso estar utilizando isso sempre, porque não é toda festa que eu vou poder estar incentivando ele nesse sentido. É a mesma coisa da atividade. Ele tem que entender que a atividade ela é obrigatória de ser feita. Se ele ganhar ou não, ele tem que fazer, se ele ganhar algo ou não. O que acontece é o seguinte, é o incentivo indireto, que muitos autores chamam de incentivo indireto. Como é que é esse incentivo indireto? É surpreender a criança dentro daquelas atividades que eles não estão acostumados a fazer com tanta facilidade. A atividade escolar é um exemplo clássico disso. O filho não gosta de resolver atividade, mas eu vi que determinado dia ele simplesmente pegou, fez na maior empolgação e terminou a atividade. Que tal esse dia que ele fez, eu bonificar ele de alguma forma e deixar claro para ele que eu estou bonificando não é porque ele fez, mas é porque ele está aprendendo que aquilo é necessário. Então ele vai ter sempre aquele incentivo, eu vou fazer, porque se eu fizer atividade, talvez eu ganhe alguma coisa.
mas ele sempre vai ter essa dúvida, talvez. Mas ele não vai deixar de fazer porque ele quer pagar para ver se ele vai ganhar. Não é você, no dia que seu filho está mal emburrado, não quer fazer atividade, não quer fazer nada, aí você vai lá, eu te dou uma quantia em dinheiro para você fazer isso, eu vou te dar uma mesada maior. Não é nesse dia, é justamente o contrário. Surpreender quando ele faz algo que ele não gosta. Porque se ele começa a ter esse hábito, ele passa a entender que, por mais que não seja bom aquilo que ele faz, que ele não goste de fazer, mas ele pode ter retorno com aquilo. Então, acho que nesse sentido a gente tem que fazer isso, pensar dessa forma. E o que você falou resume tudo: evitar castigo. Porque também é muito difícil educar uma criança, mas assim, a gente tem que deixar claro que castigo muitas vezes não resolve, porque a criança vai tomar mais aversão, ela vai ter mais ódio de fazer determinada coisa. Se você deixa, seu filho não fez atividade hoje, era para assim, que vai ser entregue amanhã, não quer fazer atividade hoje, você não vai de jeito nenhum tomar o salário da criança, por exemplo. O que acontece? Quando isso torna-se repetitivo, por isso que é muito difícil, a gente tem que ter a balança, né? Aquele meio termo. A gente não pode deixar de fazer, mas a gente também não pode fazer isso com frequência. Porque quanto mais eu faço, mais raiva a criança toma. Porque se toda vez é assim, se toda vez é assim, ela vai falar, bem, eu não vou mais se importar em fazer, porque eu sei que eu vou ser penalizado e eu não vou ter nenhum retorno, porque querendo ou não é assim. Então a gente tem que ter esse incentivo, dar esse start para os alunos, para os filhos, né, como um todo, porque eles têm que entender essa diferença entre o fazer por prazer com retorno certo ou não, do que simplesmente, muitas vezes, fazer ou fazer mal feito só para ganhar algum incentivo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Isso. Pode ser. Bom, gente, alguém quer falar alguma coisa? Eu só completando o que o Antônio falou aí, aqui na minha casa também funciona assim, do jeito que ele falou. Porque é assim, eu tenho, né, tenho 3 filhos homens, né, 2 mais velhos. Então, como eu trabalho, aí às vezes eu peço assim, para eles fazerem alguma coisa, eles vão e fazem. E tem hora que eu me surpreendo, quando eu chego, as coisas já estão feitas sem eu precisar mandar. Então, assim, eu recompenso eles, mas de uma maneira assim que eles nem imaginam, igual o Antônio falou, que eu vou recompensar eles. E acaba dando, às vezes, até mais certo do que você falar para a criança, ó, se você fazer isso, eu vou te dar isso. Então, a criança vai fazer no interesse só de que ela vai ganhar, não que, às vezes, é por uma obrigação. E funciona muito, eu acredito que dessa forma funciona muito mais né, dos pais reconhecer o que a criança está fazendo e você gratificar ele com uma peça de roupa, ou com dinheiro, alguma coisa, do que você simplesmente falar para ele, se ele fizer, você vai dar ele aquilo. Ou então falar, você escolhe o que você quer. Exatamente, Juliano. Está na linha de pensamento bacana. É justamente isso. Eles vão criando o É uma hábito de boa forma fazer, também, né? e isso eles vão criando o hábito de fazer, simplesmente, e isso vai ficar ligado, direcionado a eles. Eles vão fazer, já vai ser no automático. Eles não vão nem pensar se eles vão ganhar alguma coisa ou não. Vai ser tão comum deles fazerem e, assim, de vez em quando eles vão ser bonificados, que eles nunca vão fazer esperando nada em troca, porque para eles já vai ficar comum. É justamente essa linha de raciocínio, é justamente isso. Creio que é nessa linha que você deve realmente pensar. E, com certeza, educar, né? Claro que a gente fala assim, mas a gente tem que tomar como regra o seguinte: a educação financeira é uma área muito ampla. Então, assim, muitas vezes existem pensamentos diversificados. Então, a gente tem que se atentar àquele que se adequa mais. Talvez não dê para aplicar um determinado princípio, né, da educação financeira dentro de uma residência, mas em outra sim. Então, cada realidade é diferente. Nessa sua realidade, funciona perfeitamente. Pelo que você está relatando aí, é dessa forma que você realmente deve seguir. Exatamente. Para mim, eu acredito que assim funciona muito mais. Porque não adianta você prometer uma coisa à criança
e falar, se você fizer isso, eu te dou. Então, ela vai fazer por obrigação, não porque isso vai incentivar ela a ter responsabilidade. Então, ela só vai fazer porque ela tem algo que ela sabe que ela vai ganhar. Bom, gente, tem outra maneira também importante, né? É de ensinar a criança a registrar, né, os gastos. O que que essa criança, né, tá gastando com essa mesada, né, que ela precisou, eu precisei comprar um tênis. Aí a criança vai lá, pega o caderninho dela, coloca o tênis e coloca o valor. Então, assim, isso é importante para que quando ele ficar adulto, ele também já adquira esse hábito de registrar, né, o que ele está comprando. E já foi até mostrado aqui uma planilha, né, uma maneira bem mais fácil, né, no caso do adulto, para registrar, né, o que a gente está gastando em relação à gasolina, que inclusive a gasolina está o olho da cara. Acho que nem compensa ter carro mais por conta da gasolina. Tem que andar de bicicleta agora. Então, assim, ensinar a criança a registrar os gastos é extremamente, né, importante para que a criança saiba, né, o que ele gastou e o que resta, né, ainda com ele. Alguém quer falar algo, gente? E aqui a gente tem outro ponto, que é permitir os tropeços. Às vezes é bom, né, você deixar a criança pegar aquele dinheiro que ela guardou e gastar, né, simplesmente gastar no que ela quiser. E depois a criança ela vai querer uma outra coisa, e você vai chegar para ela e vai falar assim que ela já gastou o dinheiro todo dela. Então, assim, a criança ela vai, né, aprender que ela simplesmente não deve sair gastando o dinheiro com qualquer coisa, né? Com tudo que vê pela frente. Então, assim, os pais têm que permitir que as crianças tropecem também, que as crianças errem, né? Para que ela aprenda, né? A se educar também. E outra coisa também que os pais, eles têm sempre que estar, né? Se, por exemplo, se esse filho guarda essa mesada num cofrinho ou num envelope, não sei onde é que, né, que vocês podem mandar eles guardar esse dinheiro. Então, assim, é bom que os pais sempre vejam, né, onde é que os filhos estão guardando esse dinheiro, né, e, tipo assim, ter o dinheiro, né, sempre por perto e ver com que a criança está gastando, com que ela não está gastando, né, sentar no final da semana ou no final do mês e ver o que a criança gastou, o que resta ainda, né, então, assim, os pais têm que ter esse controle, né, de chegar no final do mês ou no final da semana e ver o que o filho gastou, o que ele não gastou, o que resta, o que não resta, ensinar, né, enfim. Então, assim, essa questão de permitir tropeços mesmo eu acho super importante, porque é aquela questão, é errando que se aprende, né? Então, assim, a criança gastou todo o dinheiro, queria comprar outra coisa, não pôde mais porque ela já tinha gastado, os pais simplesmente vai falar, olha, eu não vou mais te dar a mesada desse mês, porque você já estourou sua mesada, você já gastou todo o seu dinheiro. E no outro mês, o que acontece? Ela vai chegar lá e vai falar assim, olha, eu não vou mais gastar todo o meu dinheiro, porque se eu precisar de uma outra coisa, né, eu não vou poder utilizar. Então, assim, os pais têm que permitir, às vezes, também, os tropeços, né, de a criança errar e depois aprender com o erro, né? Então, gente, alguém quer falar alguma coisa? Acrescentar? Opiniões? Quem tem criança aí mesmo, super importante. Já que ninguém não tem nada para dizer, então vamos para um outro ponto aqui, que é um pé de meia para os filhos. O que seria esse pé de meia? Esse pé de meia seria basicamente, né, os pais abrirem, né, uma conta onde ele tenha mais facilidade, né? Na outra aula já mostrou um monte de contas que você pode abrir no Tesouro Direto, na poupança, enfim, várias outras contas que você pode investir esse dinheiro para os seus filhos, né? Aqui mesmo na minha cidade, eu conheço uma prima minha, na verdade, mas uma prima bem distante, e assim, ela já está juntando dinheiro, porque ela, mas aí já tem mais condições, ela quer que os filhos dela estudem para medicina, e assim, ela já está começando
a juntar, né, esse dinheiro no banco para depois, quando os filhos crescerem, né, arcar com os gastos do curso de medicina. Então, assim, ela já está começando a investir nos filhos, né? Os filhos são pequenos, acho que o outro, um tem um de 10, né? E outra menininha de 8. Então, assim, são filhos super pequenos e ela já está vendo meios, né? Os pais, na verdade, os dois estão vendo meios de juntar, né, o dinheiro para quando o filho precisar futuramente. No caso deles, estão juntando para arcar com estudo, né, com faculdade, porque, gente, faculdade gasta, sinceramente. Se bem que, às vezes, as bolsas, né, ajuda bastante, mas como é um curso, por exemplo, de medicina, obviamente, mesmo você tendo uma bolsa completa, mesmo você ganhando a bolsa completa, ainda tem muitos gastos, né, tem gasto com livro, com material, com muita coisa. Então, assim, é um curso, né, que gasta bastante. Então, assim, então os pais, eles podem transferir, né, recursos para alguma carteira, né, ou uma conta que eles abrem em qualquer lugar, né, em qualquer lugar não, num lugar que os pais, eles, na poupança, por exemplo, né, ou em qualquer outro lugar que os pais se sintam mais seguros, né, e saibam lidar também, porque não adianta nada você investir e não saber mexer com dinheiro, porque aí, né, não vai render. Então, Cláudio mesmo apresentou várias maneiras, né, semana passada, maneiras mais fáceis de você investir, né, esse dinheiro. Então, aqui, tem uma carteira, né, e nessa carteira, o Estado tem um fundo de investimento que você pode investir, ele coloca uma alíquota, né, que não pode passar de 8%, né, que é definido por uma resolução do Senado de 1992. Então, aqui, alguém tem alguma coisa para falar em relação a isso, gente? A juntar o dinheiro para os filhos? Bom, então vamos aqui. Dicas para fazer. Alguém já começou a fazer um pé de meia para os filhos? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Essa questão aí de juntar dinheiro Não para os consegui filhos. falar. Alguém ia falar? Pode falar. Alguém ia falar alguma coisa, gente? Eu ia falar, alguém começou, eu deixei com a palavra, mas eu ia dizer assim que essa questão de juntar dinheiro para os filhos, quando eles são pequenos, aí você não dá muito valor quando você inicia, porque talvez vai depender também dos seus ganhos, do Isso. orçamento financeiro da família, que ali, dependendo do orçamento, os gastos que a família tem, vai investir no filho, mas não vai ser um valor alto, vai começar com um valor pequeno ou um valor médio. Mas quando você inicia com um valor pequeno, você não dá muito valor, por quê? Porque você acredita que não vai render muito, como o Crediane falou, não vai dar para pagar uma faculdade de medicina, os gastos da faculdade, mesmo que consiga a bolsa. Mas se a gente pensar da mesma forma que pensamos para os investimentos, é uma maneira bem sábia dos pais, porque quando você pensa no curto prazo, não daria certo mesmo, mas pensando a longo prazo, seria uma maneira correta. Porque quando você inicia ali com R$ 10, por exemplo, se você colocar um período de um mês só, não teria muito dinheiro na conta. Mas quando você coloca para um filho que tem 6 anos, você calcular ali um valor estimado para um período de 10 anos, o filho vai estar ali com 16 anos, esse valor ele vai ser bem alto nesse período de tempo. Isso. É isso mesmo. Ô, Cleide, desculpa aí, interromper de novo. Sobre a professora Elaine, que ela mandou mensagem e falou que já está saindo. Certinho. Agradece ela aí por ter participado. Então, aqui, gente, Klaus falou falou de um assunto bem importante aí, né? Que é a questão de começar a investir, né, desde cedo.
Porque quando a criança, como ele disse, já tiver os 17, 18 anos, já tem um valor considerável, né, na conta. Então, assim, tem várias opções, né, que você pode investir, por exemplo, Tesouro Direto, que se eu não me engano, acho que é a partir de R$ 34, né, que você pode investir. Enfim, tem muitas outras formas de você investir que você pode começar com um valor pequeno, você não precisa assim, ser uma pessoa que ganha muito, bastante dinheiro para começar, né, a investir no seu dinheiro. Então, assim, é super importante essa iniciativa de você começar a ajudar, né, os filhos nessa questão de investir dinheiro, para quando eles já estiverem maiores, já tiver um dinheirinho para recorrer, né? Nem que seja pouco. Às vezes, talvez você não vai conseguir juntar uma grande soma, mas vai ter um valor que vai ajudar ele em qualquer coisa que ele precise fazer, né? Para impulsionar, na verdade, né? Por exemplo, né? Gente que mora fora. Eu, por exemplo, moro aqui em Tique Novo, né? E a minha faculdade é lá em Caeté. Então, assim, por exemplo, se eu tiver uma reserva, né? Antes de ir para lá, para Caeté, porque para sair daqui para Caeté você precisa ter um dinheirinho, né? Nem que for pouco, mas você precisa ter. Então, assim, tem que ter um dinheiro, né, para você se manter lá, pelo menos no início. Depois você arruma um trabalho, vai ganhar uma bolsa para te ajudar, mas, assim, é importante você ter um dinheiro no início, né? Nem precisa ser nem para curso de medicina. Para outras coisas da vida, outras coisas básicas da vida, que é muito importante você ter um dinheirinho juntado. Então, assim, se os pais começarem a estudar sobre... Porque, tipo assim, na internet tem vários sites ensinando como você pode investir, tem cursos, né? Então, assim, não é uma coisa ou de outro mundo aprender sobre educação financeira. E também não é coisa de outro mundo você chegar lá nos sites e aprender a mexer. São coisas bem intuitivas mesmo. Então, são coisas simples. Então, assim, é muito importante, né? Desde o começo, você já começar a organizar essa questão, né? De ter um dinheiro guardadinho para quando seus filhos precisar. Enfim, tem gente que cria gado também, é uma outra maneira. Eu também vejo isso como uma maneira de investimento, né? Assim, aí quando o filho vende, às vezes precisa de alguma coisa, vou vender uma vaca. Quem já fez isso aqui? E o pai chega lá, tá precisando de alguma coisa, vou vender um gato para ajudar. Eu mesmo tô por isso. Foi essa questão aí que eu coloquei para eles, que investimento também não é só um ativo bancário, né? Não precisa Tem ser várias só formas. isso, tem outras maneiras de você investir seu dinheiro. Pode investir numa posse, né, aqui na cidade ou na roça, não sei, um terreno. Então, assim, que às vezes você compra uma posse agora, por exemplo, no valor de 8 mil. E essas coisas sempre vão aumentando ao longo do tempo. Passam 3, 5 anos, você já pode vender por um valor maior, né? Por uns 12, 11 mil. Então, assim, isso também é uma forma de investir. Não precisa ser só em relação, né, ao dinheiro. Então, aqui tem algumas dicas para fazer um pé de meia, né, para os filhos. Que é o primeiro passo é eliminar as dívidas, né? Então, assim, é bem complicado você começar a querer ajudar seu filho a juntar um dinheiro se você estiver endividado, né? Porque aí você vai focar mais em sanar essas dívidas. Então, assim, tente de todas as maneiras eliminar, né, essas dívidas. Então, assim, acompanhe o mercado, né? Porque o mercado financeiro ele está sempre se atualizando. Então, assim, é muito importante que os pais eles estejam atentos, né, a essas questões do mercado. Então, aqui a gente tem... Oi? Renise está com o microfone aberto, talvez queira falar alguma coisa. Pode dizer. É porque eu não estou vendo aqui. A Cláudia me ajuda. Pode falar, Renise. Eu acho que é assim o nome. Não, gente, foi sem querer, desculpa. Tá, sem problemas. Aqui outra forma também é buscar profissionais, né? Porque às vezes se você não conseguir sozinho, né, entender sobre algumas questões, você pode buscar um profissional, né, ir na contabilidade e esse profissional vai te orientar, né, melhores maneiras mais simples, que você se sinta mais à vontade, né, para investir. E você já pode começar a investir a partir daí, né? Às vezes tem pessoas que sozinhas mesmas, elas começam a estudar enfim. Outra questão também é avaliar seu perfil. É de fundamental importância de você analisar,
né, quanto que você tem, quanto que você ganha, no que você gasta, né, porque, assim, para juntar, para investir em alguma coisa, tem que ter um valorzinho bem, né, enfim. Então, assim, é necessário você avaliar, né, suas condições e ver se você tem condições de realizar esse pé de meia, né, de investir esse dinheiro. Outras maneiras também é estabelecer, né, prazos e resgates, aumentar, né, o dinheiro aos poucos, né, e tem a questão também de fazer uma reserva, que no caso seria poupar, fazer uma poupança, né, enfim, uma conta, alguma coisa. Já foi apresentado, né, como já disse, maneiras de como fazer essas reservas. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta em relação a isso? Alguém? Ninguém? Vamos para outro ponto, então. Então, aqui, por que a disciplina de educação financeira deve ser ensinada na escola? Então, assim, alguém de vocês aqui já viu, já teve alguma aula que abordasse sobre esse tema? Desde quando vocês estudam? Alguém? Gente, vocês estão calados demais. Alguém já viu algum professor trabalhando sobre educação financeira? Sobre maneiras de investir seu dinheiro, enfim? Não. Eu não. Só falam que é importante, mas não falam como. E assim, você sente que isso, de alguma forma, assim, te atrapalhou? Atrapalha. É porque você acaba que não conseguindo lidar, né, com o seu dinheiro. Não é nem questão de atrapalhar. Bloqueia os conhecimentos da gente, entendeu? Ficam restritos, né? Aí você sai da escola e não sem aprender como é que lida com o seu dinheiro. Porque, assim, tem dois campos aqui. O que a gente aprende na escola é basicamente, né, a matemática financeira. O que seria a matemática financeira? No caso, são as formas de como a gente... como é que se diz? Como a gente lida com esse dinheiro. Por exemplo, a gente vai estudar fórmulas, né, de juros simples, como é que se diz? Juros compostos. Juros compostos, montante, capital, Montante, capital, que são... que não te ensinam diretamente, né, como você deve lidar com o seu dinheiro, né, Na parte da contabilidade. Isso, não te ensina, não te disciplina, como se diz, né, é uma coisa mais voltada é uma coisa mais conteudista, a matemática financeira. Então, assim, vai te ensinar as fórmulas, enfim. Já a educação financeira, aí sim vai ser o comportamento, né, de como o indivíduo ele vai lidar com essas finanças, com suas finanças, após ele se formar, né? Após ele sair da escola. Então, assim, a educação financeira ele vai ajudar o aluno a planejar, né, a vida, a planejar a sua vida, a planejar o seu, como é que se diz, gente? A planejar o seu futuro, né? Como criar uma família, depois que você cria essa família, como é que você vai gerir esse dinheiro, né, dentro da sua família, no que você tem que gastar, no que você não deve gastar, né, porque, assim, infelizmente, a gente não ganha um salário que dá para comprar tudo, né, infelizmente. Então, assim, o salário é muito restrito, mas é restrito mesmo. Então, assim, organizar é super, hiper, mega importante. Então, assim, a escola, né, é um ponto muito importante que a escola deve trabalhar, que seria, no caso, a educação financeira. E, assim, eu acho que os alunos sentem muito isso também, depois que se formam, porque a escola não ensina, né, sobre a educação financeira. Então, aqui, vamos para um outro ponto aqui. Em 2020, né, o ministro da Educação tornou, né, obrigatório o ensino da educação financeira na escola. E também, né, na Base Nacional Curricular Comum, também, acho que foi em 2009, também é obrigatório, né, o ensino da educação financeira. Então, assim, eles já começaram a implantar, né, mas por conta, né, dessa pandemia que teve, acabou que as coisas ficaram meio restritas, assim, mas já tem leis
né, que consolidam, enfim, o ensino da educação financeira. Vamos para os pontos aqui. Então, assim, como a educação financeira pode ajudar os alunos? Então, assim, eu já havia falado, né, porque depois que o aluno ele se formar e sair, né, do ensino médio, ele vai aprender a como lidar lidar com seu dinheiro no dia a dia, a como lidar com cartão de crédito, né? Então, assim, muita gente não sabe lidar com cartão de crédito e acaba ficando endividado, né? Assim, cartão de crédito, se você não saber utilizar, é uma cilada, né? Então, a educação financeira deve ser ensinada na escola. Então, bom, gente, a educação financeira é obrigatória na escola? Então, como eu já falei, sim. É obrigatório, sim, já tem uma lei, né, que estabelece o ensino da educação financeira na escola. E, assim, tem outros pontos também, outras instituições que incentivam na educação financeira dos jovens. Por exemplo, o Banco Central, ele começou um programa que chama Aprender Valor, né, que é um programa que incentiva, né, o ensino da educação financeira, né, nas escolas. Então, assim, todas as equipes, né, pedagógicas da escola e terceiros e secretários, né, eles terão uma formação específica para ensinar a educação financeira na escola, né, através desse programa, que foi um programa do Banco Central. Então, assim, são coisas importantes. Gente, alguém tem alguma dúvida em relação a esse ponto? Pelo menos eu não. Quem tiver, pode dizer. Pronto. É o que o pessoal, assim, já explicou muito bem, né, Cláudio, principalmente, explicou muito bem maneiras de você investir o seu dinheiro de uma maneira mais segura. Vamos aqui. Aqui, gente, tem uma dica de um livro, que é um livro muito interessante, gosto bastante, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Aqui é um livro que tem instruções, né, através de histórias, de como você multiplicar suas riquezas, né, para solucionar seus problemas. Então, assim, esse livro você pode achar na internet tranquilamente, né, em PDF. Quem puder baixar, né, seria maravilhoso para vocês lerem, né. Acho que é um dos livros mais vendidos em relação a essa temática. Enfim, vamos para o próximo slide. Agora meu colega vai dar continuidade, gente. Fico por aqui. Alguma dúvida? Pessoal, estão conseguindo me ouvir? Eu tô, Antônio, tranquilo. Sim, Antônio. E aí, pessoal, estão conseguindo me ouvir? Se tiver dúvida também, pode mencionar. Eu vou pedir, Cleide, para você continuar a passar o slide, porque se eu for transmitir a tela aqui, a conexão aqui não está tão estável assim, não. Está oscilando. Mas assim, primeiro vamos pensar um ponto, pessoal. Sucesso profissional e sucesso pessoal. Mas a gente, antes de falar, assim, a gente fala tanto em sucesso, e muitas vezes aquelas coisas que a gente mais está acostumado a ouvir, muitas vezes a gente não sabe o conceito. Aí a gente diga assim, o que seria o sucesso? O sucesso é nada mais do que a satisfação plena de todas as necessidades, variando-se nas suas respectivas áreas. Sucesso profissional, como é o caso aí, versus sucesso pessoal. Então, são todas as áreas. Acho que, não sei se vocês conhecem, tem até uma pirâmide que a gente fala pirâmide de Maslow, que é aquela que diz que é a pirâmide de satisfação das necessidades, em que a base é justamente aquelas necessidades que a gente tem, digamos que as nossas maiores necessidades, e ela vai se afunilando. Então, como a própria imagem de uma pirâmide, ela é sugestiva. Quanto mais cresce, mais ela se afunila. Então, assim, as necessidades maiores que a gente tem, elas constituem a base. Então, assim,
Claro que o meu sucesso, digamos que em sua totalidade, ele vai depender diretamente dos outros sucessos, digamos assim, das outras sub-áreas que eu tenho, no meu sucesso pessoal, profissional. Ou seja, eu posso me considerar uma pessoa de sucesso quando eu tenho toda a satisfação plena das minhas necessidades. Por exemplo, eu sou um bom profissional, eu tenho uma relação interpessoal muito boa com minha família, com os meus amigos, no meu ambiente de trabalho. Então, não basta também ser um bom profissional no termo técnico, mas também um bom profissional nas relações interpessoais, tem que ter apatia com os colegas, enfim. E aí a gente precisa trabalhar justamente esses conceitos. Comparando um ao outro, o que seria, então, assim, o sucesso profissional e o sucesso pessoal, que dentro da nossa temática, né, de educação financeira, são os que mais estão relacionados. Claro que são termos, como eu disse, complementares, nunca encare os tipos, por assim dizer, os tipos de sucesso como sendo isolados, mas são complementares. Tem pessoas que têm um sucesso profissional, são pessoas bem-sucedidas mesmo, profissionalmente. Só que não é tão bem-sucedida pessoalmente. Tem muitos problemas internos, conflitos pessoais, interpessoais até. Então, assim, digamos que um sucesso não é condição obrigatória para outro. São áreas distintas. Eu posso também ser uma pessoa que tem um sucesso pessoal muito grande, eu tenho boas relações de convivência com as pessoas, mas, infelizmente, profissionalmente, eu não sou bom, não tenho, digamos que, aquela conduta profissional que uma empresa, que uma instituição procura. Então, assim, uma coisa não é condição obrigatória para outra. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas eu vou estar explicando de uma forma melhor. Você poderia passar o slide, Cleidiana? Para o pessoal acompanhar. Bom, sucesso profissional e sucesso pessoal. Como eu havia dito, o sucesso profissional é algo que sempre buscamos e que naturalmente está conectado a inúmeros fatores. Claro, sucesso profissional vai depender muito, mas assim, de outras coisas, digamos assim, outras características de conhecimento técnico, conhecimento prático. Vou citar um exemplo de um vendedor. Um vendedor de roupas, por exemplo, ele é muito bom, ele tem um poder de conhecimento muito bom, sabe expor bastante os seus produtos, conseguem uma cartela de clientela muito boa, certo? E talvez ele não tenha capacitação profissional, nunca tenha feito um curso de técnicas de vendas, mas ele não deixou de ser um bom vendedor por conta disso. Então, a gente sempre tem que buscar esse equilíbrio. Vocês já devem até ouvido aquele ditado que fala assim, time que ganha não se mexe. Na verdade, se mexe sim. Time que ganha, ele deve sempre sim estar mexendo. Por quê? Buscando aperfeiçoamento. Porque se você é bom e você estagna no tempo, fica estagnado, você não tem crescimento nenhum. Você fica ali. Então, os outros concorrentes vão passar, porque você vai ficar estagnado no tempo. Então, é justamente nesse sentido. O sucesso profissional está relacionado justamente com a área de trabalho, com sua gama de trabalho, suas relações no ambiente de trabalho, certo? Então, ele vai variar de muitos fatores. Não só capacidade técnica de realizar determinadas operações, mas também capacidade humana, digamos que de relações interpessoais mesmo. Não é aquele tipo de funcionário que mal-humorado, que não pensa no trabalho em equipe, que não pensa na coletividade, em ajudar o colega, entra um colaborador novo, simplesmente ele vira as costas e não ajuda. Então, assim, não é uma pessoa dessa, ela não é bem-sucedida profissionalmente. Ela tem que realmente fazer com que o ciclo do trabalho flua. Olha, o exemplo da figura e está bem claro. O mastro, né, com a bandeira do sucesso, mas aí estão várias pessoas comemorando, porque o sucesso de todos afeta diretamente no sucesso individual, porque também não adianta
só um funcionário ser bem recompensado, só um funcionário ter capacitação e tal, a empresa focar em um funcionário e esquecer do restante. Então, por isso que você deve pensar nesse sucesso profissional como uma série de outros fatores. Você sempre buscar o seu aperfeiçoamento, certo? Alguém tem alguma dúvida até aí? Pode seguir. Se tiver que fazer alguma colocação também. Pode seguir, tá bem explicado. Pronto. Vou seguir então. Qualquer dúvida, pessoal, pode acenar, pode falar, viu? Que a gente volta e comenta. A intenção aqui é essa, viu? Deixar o conteúdo claro para vocês. Aí agora a gente volta para o sucesso pessoal, né? Que ele é o sucesso profissional. O sucesso pessoal relacionado com o quê? Com a definição bastante individual. Por quê? Tem pessoas que vai se considerar bem-sucedida pessoalmente, da forma como ela é. Por isso que tem muitas pessoas que com personalidades distintas. Uma pessoa tímida, uma pessoa que não é de muito conversar, não é uma pessoa muito extrovertida. Ela crê que daquela forma como ela age socialmente, que é o mais correto, digamos assim. Cada um vai tender para aquela postura que ela sempre teve. Aquela pessoa que ela é mais comunicativa, mais participativa, entendeu? O que acontece? Ela vai entender o quê? Que justamente ela deve ser assim, participativa, comunicativa, conversar, dialogar, ouvir, falar. Por quê? Porque ela pensa, ela acredita nisso. Então, esse sucesso pessoal é uma série de vários fatorzinhos, como eu havia dito também. Então, assim, pessoal, é o feito que eu quero mostrar para vocês, é que, na verdade, é uma série de fatores. Não é porque uma pessoa ela é rica que ela tem sucesso na vida. Ela pode ter fortunas, mas ela não necessariamente tem sucesso. Ela pode ser uma pessoa fracassada pessoalmente, certo? Ou profissionalmente também. Porque não é porque ela tem muito dinheiro que ela é uma boa profissional. Ela pode ter muito dinheiro e simplesmente ser aquele profissional que não tem aquele espírito de empatia, não trabalha com o colega, com o próximo e pensa sempre em si. A imagem que eu tinha colocado anteriormente é isso, o trabalho coletivo, a necessidade que se tem de pensar coletivamente, porque não adianta também a gente se virar para o mundo, porque, querendo ou não, somos seres sociais, como dizia lá Max Weber, né? Somos seres sociais. A gente precisa da sociedade e a sociedade precisa da gente. E a gente não é constituído unicamente como indivíduo isolado e a sociedade não se constitui desses pequenos indivíduos. Então, a sociedade ela não se cria sem a gente, mas nós também não nos criamos sem a sociedade. Você para você imaginar. Pode dizer. É bom assim, porque assim, trabalhar em grupo é bom que a gente está ensinando o que a gente sabe e também aprendendo com o grupo o que eles sabem também, né, não? Eu gosto assim de trabalhar em grupo. Exatamente, é muito bom isso, porque é o que você falou aí, muito bem colocado. Quando você ensina, você aprende também. E você ensinar uma coisa que você domina é satisfatório. Porque a pessoa também vai ter na mente que numa próxima oportunidade, porque querendo ou não somos seres perfeitos. A gente pode ser um ótimo vendedor de roupa, mas vai ter um cliente em específico que uma pessoa que talvez trate esse cliente de uma forma diferente que talvez esse seu colega, que seja um vendedor de roupas também, não tenha tanta experiência, seja novo na loja, consiga vender e você que tem anos lá não consegue. Então, ele vai te passar, olha, bom, eu fiz isso para vender para ele. Então, assim, é uma troca. Conhecimento, gente, ele é troca. Você ensina e você aprende. Trabalhar em equipe é isso, é você estar sempre pronto a ajudar e a ser ajudado. Reconhecer também uma coisa que é fundamental para o sucesso pessoal é a humildade. Você reconhecer que você precisa do outro. Porque eu sozinho não consigo suprir todas as minhas necessidades. Pense aí, se cada um da gente, vamos imaginar aí, cada um de nós fôssemos indivíduos isolados. Você não conseguiria comer
tomar um café da manhã se não tivesse a pessoa que, o padeiro, fizesse o pão. Você não conseguiria ter um almoço se você não tivesse aquele agricultor que plantou arroz, que plantou feijão, que cultivou. Você não conseguiria se vestir se não existisse as indústrias de tecido. Então, enfim, somos seres sociais. Da mesma forma que, por exemplo, o padeiro, ele também vai depender. Ele vai depender do açougueiro, entendeu? O açougueiro, ele vai depender de um outro profissional, do vendedor de roupas, enfim, da indústria, entendeu? A indústria vai depender do fornecedor do distribuidor de energia elétrica, o fornecedor de energia elétrica precisa de um outro. Então, assim, é uma rede. A sociedade nada mais é do que uma rede. É uma rede que eu ofereço e também sou servido das minhas necessidades. Eu sirvo dentro de uma necessidade que outras pessoas têm e também sou servido dentro de outras necessidades que os outros vão oferecer, certo? Então é isso, assim, para se pensar num sucesso pessoal, a gente deve mudar muito o pensamento, assim, de ser humano, entender que o ser humano, ele é um ser social, ele depende dos outros, não tem como você viver sozinho, socialmente, não tem como você viver sozinho, você depende das outras pessoas, você precisa das outras pessoas para poder estar complementando sua maneira de vida. Isso é fato. E também reconhecer que você precisa do outro. Não basta você simplesmente... Muitas pessoas acabam, por ter dinheiro, acabam confundindo o dinheiro com a necessidade do outro. Tem muita gente que é rica, que se sente no direito de achar que não precisa de ninguém, mas que, na verdade, precisa. O rico e o pobre também precisam das mesmas coisas. O mesmo padeiro que vende um pão para uma pessoa que não de condições financeiras mais inferiores, também vai vender pão para uma pessoa que tem uma condição financeira melhor. Da mesma forma, entendeu? O que muda é só o local, mas o produto final é o mesmo. É o pão que digamos que o pão que a pessoa mais pobre compra é o mesmo pão que a pessoa mais rica compra. Então a gente tem que ter esse conceito, que a gente é ser social, certo? Alguma dúvida? Pode seguir? Pode seguir, sim. Pronto, pode passar um slide. Vamos assim, pensar aí, dicas para alcançar o sucesso pessoal e profissional. Aqui, claro, gente, que não é um rol taxativo. O que seria um rol taxativo? São essas e pronto. Na verdade, isso aí são algumas dicas que você pode estar se aperfeiçoando, entendeu? Mas que você não precisa necessariamente tomar isso como regra, certo? Dicas para alcançar o sucesso pessoal e profissional. Então, primeiro seria ter um objetivo claro. Bom, nada que você planeja sem ter um objetivo, você facilmente vai conseguir. Tudo na vida com um objetivo, certo? Eu não posso simplesmente... Eu vou trabalhar para eu conseguir juntar dinheiro, mas vou juntar dinheiro para quê? Para quê? Para que eu vou juntar dinheiro? Eu vou comprar um bem, eu vou comprar um automóvel, eu vou trocar meu aparelho celular. Eu vou precisar fazer esse sacrifício para quê? Com que intuito? Isso eu preciso ter. Então, ter um objetivo, um propósito claro é a chave essencial. Tornar um profissional melhor, um profissional e uma pessoa que pensa sempre em alcançar o sucesso, certo? Confia em si mesmo, claro. A gente precisa muito ter autoestima. Confiar, acreditar que é capaz de fazer a coisa. Só não pode deixar essa autoestima se elevar muito, porque aí você acaba sendo soberbo e acaba achando que você é onipotente. Você consegue sozinho fazer as suas coisas e atingir seus objetivos. E como eu disse, somos seres sociais, precisamos uns dos outros. Então, assim, confiar em si é necessário, mas tudo é com um meio termo. A gente precisa da balança, né, do equilíbrio, para poder conseguir ir se aperfeiçoando ainda mais, certo? Cuide bem dos seus pensamentos diariamente. Claro, quando eu tenho um objetivo em mente, a gente diz o seguinte, vamos pensar o seguinte, vou comprar um carro, estou planejando comprar um automóvel.
Aí eu penso em um determinado modelo hoje. Aí passa um mês, eu mude, já não quero mais o mesmo modelo que eu queria anteriormente. Aí passa uma semana, quando atingir um mês, passa uma semana, já não quero mais o modelo que eu pensei pela segunda vez. Eu vou mudando constantemente. E isso não é legal porque você acaba ficando com um pensamento não muito claro. Você acaba ficando tendencioso ao que vier. Então vai chegar um momento que você já teria comprado o carro no primeiro modelo que você tinha imaginado, mas você já não queria mais. Então você nunca vai estar atingindo sucesso. E isso é perigoso porque você sempre vai achar que é uma pessoa fracassada, porque você não consegue atingir seu objetivo. Mas você tem que se lembrar que você não está atingindo seu objetivo, por quê? Porque você está mudando ele constantemente. Então é necessário que você tenha um propósito e pronto, é aquele pensamento. Claro, tudo é mutável, gente. Não precisa também fixar, cristalizar aquilo, não, de forma nenhuma. Mas você precisa ter um pensamento mais claro, mais objetivo, não se alterar tão facilmente, certo? Trabalhe silenciosamente. Esse Tá falando de mim silenciosamente está aí. entre aspas, assim. O que houve? O Antônio caiu, será? Está cortando, Antônio.
Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Desculpa, porque realmente a internet caiu aqui, eu não estava conseguindo conectar. Instabilidade no sistema, mas acho que agora estão conseguindo me ouvir. Estão conseguindo me ouvir? Sim. 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 Então, pode estar aparecendo o slide para vocês, não tá? Está sim. Está. Então, vamos lá. Vamos retomar de onde paramos. Como eu estava dizendo, né? Trabalhe silenciosamente. Esse silenciosamente, ele está pautado assim, não é necessariamente esconder seus planos, mas não contá-los aos quatro ventos. O que seria isso? Existem pessoas que a gente confia, pessoas da nossa família, e que, assim, quando a gente traça um plano, a gente visa estar compartilhando esses planos com as pessoas próximas da gente, para que essas pessoas, de alguma forma, também nos ajudem, nos incentivem. E é o que a gente espera. Mas, assim, não é porque eu estou planejando fazer determinada coisa que eu vou sair contando para todo Licença. mundo. Porque muitas vezes as pessoas pode Antônio, dizer, Juliana disse que está tentando entrar, mas não está conseguindo. Talvez Ela disse que não está seja, conseguindo entrar na sala. talvez seja a conexão dela, não? Vou mandar ela tentar de novo para ver. Manda ela tentar novamente para ver. voltei novamente, pessoal. A internet aqui está complicada, mas creio que vai dar para terminar. Mudei de local aqui. Podemos continuar? Estão Pode sim. conseguindo me ouvir? Pronto. Como eu estava lá dizendo, né, anteriormente, a questão de trabalhar silenciosamente é isso. A gente tem pessoas que a gente confia, que a gente estabelece planos e metas, certo? E que a gente precisa do apoio dessas pessoas. Mas a gente não precisa sair também aos quatro ventos contando nossos planos, porque as pessoas, muitas vezes, elas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Então, assim, talvez tenha um primo, um tio, porque a gente, justamente isso, decepção vem daquelas pessoas que a gente não espera. O próprio nome já é sugestivo, decepção. Você decepciona-se porque você fica desapontado que alguém que fingia te ajudar não está te ajudando. E aí você acaba se frustrando. Então, essa questão de trabalhar silenciosamente é isso. Claro, você tem as pessoas pelas quais você confia seus planos, mas você, acima de tudo, vai trabalhar sempre de forma silenciosa. Nos pequenos passos, você sempre trabalhe silenciosamente. Nunca que você conte tudo que você faz para atingir o objetivo também, porque dessa forma as pessoas acabam, digamos que pessoas tóxicas, por entre aspas assim dizer, né, assim, acabam tentando prejudicar você de alguma forma. Então, por isso que vocês precisam ter isso em mente, trabalhar silenciosamente nesse sentido. E Certo? assim, Pode dizer, Claudiana. eu só vou acrescentar uma fala de Antônio aqui. Assim, é muito bom, né, a gente ter organização financeira, porque chega um certo ponto da vida, quando a gente está lá por uns 30, 40 anos, né, e a gente, por exemplo, resolve querer se dedicar a uma ONG, né, ou a escrever um livro, né, então, assim, para se dedicar a esses lazeres, é necessário você ter uma reserva, né, para que você possa se distanciar do seu trabalho, né, e viver dessa reserva para se dedicar a outras questões que também são importantes, né? Então, assim,
Por exemplo, eu quero me dedicar a uma ONG, eu quero trabalhar numa ONG. Então, assim, as ONGs, elas são órgãos não governamentais e, assim, não tem ajuda financeira. Então, assim, as pessoas que estão em volta lá, que movimentam a ONG. Então, assim, tem muitas outras questões, né, que o sucesso, né, financeiro pode te ajudar, né? Caso você queira se distanciar, né, da realidade para fazer um livro, como eu falei, ou se dedicar a uma ONG, enfim. Pode continuar, Antônio. Isso, muito bem colocado, Cleidiana. A gente precisa de necessariamente pensar dessa forma. Cerque-se de pessoas positivas. Como eu já havia dito, e inclusive numa fala anterior de Cleidiana, lá no início da apresentação, a palavra ela ensina, mas o exemplo ele arrasta. Então você fixe o pensamento em pessoas de sucesso, pessoas que conseguiram objetivos parecidos com os seus e deixe que o sentimento de busca por conseguir, por obter aquele êxito também, te fortaleça. Porque assim, se eu quero, enfim, eu planejo passar em um concurso público, então eu vou me espelhar na história de vida de pessoas que conseguiram passar em um concurso público. Então eu vou aprender com eles, ver o que eles fizeram para conseguir aprovação, quais as coisas que eles deixaram de fazer, quais foram as abdicações, mas nunca deixe o sentimento de inveja falar mais alto. Você vai observar essa pessoa como um padrão, mas você não vai seguir estritamente com o intuito de superá-la. Claro, você sempre queira ser o melhor possível. Já que eu vou ser aprovado em um concurso, vou pensar que eu vou ser aprovado em primeiro lugar. Entendeu? Vamos pensar por assim. Mas assim, nunca para poder diminuir o outro, mas para superar a si mesmo. O que as pessoas acabam confundindo é isso, é superação. Entendem que muitas vezes a pessoa de sucesso é aquela que atinge determinado objetivo e que derruba a concorrência. Não é. A concorrência, ela tá lá, ela tem que existir. Porque se não existir concorrência, não existe a busca pela perfeição. Porque aí você vai conseguir as coisas de uma forma mais fácil. E não é esse o propósito. Então, assim, cercar de pessoas positivas é isso. Pegar exemplos que conseguiram atingir o mesmo objetivo que você e moldar-se. Moldar-se. Observar as maneiras, as posturas, o que deixou de fazer, as abdicações e seguir. Certo? Esteja receptivo. O que seria esteja receptivo? Na verdade, está aberto a ouvir, porque muitas vezes as pessoas também, quando focam em objetivo, focam demais e acabam que esquecem de ouvir conselhos de pessoas que vão realmente ajudar. E também tem que filtrar, porque tem conselhos que não são conselhos, tem falas que não vão ser conselhos, né? Então a gente precisa de tomar esse cuidado. Nem tudo é perfeito. Claro, isso é óbvio, já é uma frase batida, porque na nossa caminhada não vai seguir o fluxo que a gente planeja. Claro, a gente vai fazer de tudo para que a caminhada aconteça dessa forma, mas não é uma regra, não é uma regra. As coisas vão fugir um pouco do planejado, e aí a gente precisa estar preparado para isso, para porventura, esses empecilhos que acabam surgindo no caminho que não estavam projetados. Então a gente precisa de trabalhar nesse sentido, sabe? De entender que as adversidades elas existem, que não é especificamente um caminho perfeito até eu conseguir atingir um objetivo, que vão ter percalços, entendeu? Então ir principalmente nesse meio financeiro, porque existem despesas programadas e as não programadas. Tem despesas que você sabe que é fixa, mas você não está programado em adoecer, um filho adoecer, a esposa, o marido, ou até si próprio adoecer. E você não está planejando que você vai gastar X com um determinado medicamento para determinado tipo de doença em determinado mês. Você não está. Ela é uma despesa não programada. Você não programou aquilo. Então você vai passar. Então, por exemplo, se você já poupa determinado valor para comprar um veículo,
você sabe que naquele mês que você ocorreu aquela despesa não programada, você vai tentar poupar o máximo, mas você talvez não consiga poupar e aplicar o que você realmente tinha planejado de início. Então, esse nem tudo é perfeito é justamente nesse sentido. As coisas, elas fogem um pouco do controle. O que nos cabe é saber filtrar essas adversidades. Foco no objetivo. Como eu já havia dito, é justamente isso, a questão de um objetivo claro e definir esse objetivo como sendo realmente o ponto final. Eu vou planejar comprar um automóvel de um modelo daqui 3 anos. Aí, quando chega nesses 3 anos, já não quero mais aquele carro. Aí eu nem compro o que eu queria. Eu vou comprar um outro. E aí, esse outro é mais caro, então vai me despender um tempo maior. Então, eu vou ter que poupar mais. Quando chegar naquele tempo maior, suponhamos que eu me estabeleça mais 1 ano de meta. E aí, quando chegar no final desse 1 ano, já vou querer um outro carro. E aí, um outro. E eu nunca vou conseguir. Aí eu vou ter aquela imagem negativa de que eu vou ser uma pessoa fracassada. Então, a gente precisa também ter cuidado com isso. Sabe? Ter o objetivo definido e focar. Claro, a gente muda. Como eu havia dito, as coisas vão mudando, as adversidades. A sociedade, ela é mutável. A gente muda com o tempo. As necessidades passam a ser maiores. Mas você tem um foco. Foco é a palavra essencial. Se você não tiver foco, você não consegue organizar nenhum setor da vida. Desde que setor pessoal, financeiro, emocional, relacionamentos, qualquer setor, você precisa ter um foco. O foco é essencial. Né? Pode passar para o próximo slide, Cristina. Dicas para alcançar o sucesso pessoal e profissional. Continuando, certo? Cuidado com críticas negativas. Saber filtrar. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes vão te criticar não com o intuito de ajudar. A crítica negativa. Tem crítica construtiva e crítica negativa. Tem aquela pessoa que vai fazer uma crítica, mas que vai te ajudar a melhorar. E tem pessoas que não, que querem justamente te derrubar de alguma forma. Então você precisa tomar cuidado com esses tipos de pessoa. Deixe que a sua paixão e emoção o conduza. Claro, você lembra-se, como já foi muito bem dito, né, a paixão e a emoção. Isso deve conduzir, porque se a gente age muitas vezes por impulso, e o que a gente tem de paixão e de emoção a gente não toma como um comando, a gente acaba perdendo o foco. E isso não pode acontecer. Como já havia dito, a gente tem que ter um foco. Lots of action. O que significa isso? Na verdade, a tradução mesmo, assim, do sentido mais generalizado, é perceber os erros. Saber também perceber os erros no caminho. O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo que não está agregando naquele objetivo que eu procuro? Saber identificar os erros, isso é fundamental, porque se eu não sei identificar os erros, eu não sei saná-los, consertar. E se eu não conserto os erros, eu vou continuar errando sempre. E aí vai ser mais difícil conquistar meu objetivo. Seja curioso, claro, queira sempre conhecer as coisas. Não curioso no sentido de inveja, de saber querer da vida dos outros nesse sentido. Não é nesse sentido, entendeu? Não é nesse sentido. É no sentido de que você queira conhecer coisas relacionadas ao seu objetivo, certo? Seja grato, lógico, a gente tem que ter gratidão pelas pessoas que nos ajudam, para que essas pessoas reconheçam que somos pessoas boas e ter a recíproca, certo? Então a gente precisa disso. Sorte e falta de sorte, no caso, né? A gente tem que entender que, na verdade, a sorte ela é um encontro da preparação com a casualidade. A sorte ela acontece, mas como eu posso dizer, a probabilidade de uma sorte acontecer é muito pequena. Então, o que a gente toma como sorte é a oportunidade de casar com a preparação. Se você se preparou, se você economizou todo o seu dinheiro para comprar um determinado veículo e surgiu uma oportunidade, de repente um saldão do nada, foi uma questão de sorte, mas você estava preparado, porque se você não tivesse aquele dinheiro para aplicar, você não conseguiria comprar. Então, a questão de sorte é nesse sentido. Sabe, a falta de sorte é justamente a falta de preparação. Se você não se programou, você não vai conseguir, certo? Compartilhe seu aprendizado. Isso é muito importante, gente. As pessoas muitas vezes pensam que, assim,
eu vou fazer tudo de forma quieta e não vou contar para ninguém. Quando eu atingir meu objetivo, também vou ficar na minha, não. Se você atingir seu objetivo, compartilha, porque as pessoas, como eu havia dito, são seres sociais, somos seres sociais, precisamos uns dos outros. Então, assim, é necessário que eu ensine, porque de alguma forma eu usei as regras que alguém lá me ensinou, entendeu? O que as outras pessoas me ensinaram, eu aprendi, absorvi, apliquei, funcionou, vi o que servia para mim, vi o que não servia e dei prosseguimento, certo? E aí eu vou fazer isso com as outras pessoas, entendeu? Compartilhar, porque é muito importante. E também é aquilo que a gente já havia falado, né? Quem ensina também aprende. Então a gente precisa disso, certo? Alguma dúvida ou pode seguir? Pode seguir. Pronto. Pode passar o slide, Cleidiana, por favor. Motivação para alcançar suas metas ou preguiça de lutar? É o caso. Muitas vezes a gente fala, mas eu me encontro tão desmotivado, tão para baixo em buscar meu objetivo. Mas muitas vezes é a preguiça. A gente simplesmente não quer. Tem uma frase que até um famoso, é dono até de uma instituição que, preparatório de curso para concurso, ele diz assim, melhor que o bem feito é o feito. Você não precisa esperar tudo ficar perfeito na condição perfeita. Você tem que dar o primeiro passo, entendeu? Esse mês eu não vou, se eu planejo comprar um veículo, esse mês eu não vou poupar porque eu precisei comprar uma roupa, aí eu já não consegui poupar. No próximo mês, esse mês eu planejei poupar R$ 100, por exemplo, mas eu tive que fazer uma despesa e eu não vou conseguir poupar os 100, só me sobrou 50. Então não vou poupar não, né? Programei 100, não. Poupe os 50, inicie, porque melhor que o bem feito é o feito. E aí você vai aperfeiçoando, porque se você pensar assim, as coisas, como eu havia dito, nem tudo é perfeito. Você não vai achar a condição ideal, perfeita para você conseguir. Então você precisa trabalhar nesse sentido, de começar, simplesmente começar um objetivo, traçar metas para alcançar um objetivo e começar a fazer, certo? Pode dar prosseguimento, Cleidiana. Trouxe uma frase aí para vocês, né, do tópico Invisto em Você, que é uma frase assim que me chamou muita atenção, sabe? Ela diz o seguinte: invista em você para que os outros tenham segurança em investir em você também. Gente, eu quero deixar uma mensagem Bacana para frase vocês. mesmo, viu? Pois é. Eu quero deixar uma reflexão para vocês no seguinte: eu preciso investir, eu preciso aplicar o retorno em mim para que eu possa passar segurança para as pessoas investirem em você. Se você é uma pessoa que não planeja, é uma pessoa totalmente assim, como eu posso dizer, desprogramada, entre aspas, você é uma pessoa sem foco, sem objetivo, sem meta nenhuma, para você o que tocar, você dança, é desse jeito, e vou vivendo, digamos que um dia de cada vez e sem planejar nada, as pessoas não vão depositar confiança em você. As pessoas não vão te ajudar e isso vai partir principalmente da sua família. Vai perder a desmotivação. Se, poxa, eu tenho determinado objetivo, compartilhei esse objetivo com minha família, eles vão estar me apoiando e ver que eu realmente estou investindo, eu estou, digamos que, dando a cara a tapa, buscando aperfeiçoamento, buscando conseguir atingir esse objetivo de forma mais rápida possível, eles vão investir, eles vão apoiar. Mas aí o que acontece? Se eu não sou uma pessoa que segue digamos que essas regras, se eu não sigo isso, se eu não invisto em mim, as pessoas perdem a confiança. As pessoas vão acabar perdendo a confiança. E isso é natural. Porque como é que eu vou depositar confiança em alguém que eu sinto que não transmite confiança? Uma pessoa que eu sei que não tem planejamento, que não tem meta, que simplesmente quer viver intensamente o hoje e pronto, o amanhã é um outro dia. A gente precisa viver intensamente, mas viver intensamente de forma programada. Não adianta também, como eu posso dizer, chutar o pau da barraca e não se importar com nada. Não, a gente precisa programar, porque senão a gente vai passar por situações
improgramáveis, que são situações que a gente não estava planejando e que a gente muitas vezes não vai encontrar solução, porque eu não tive planejamento, certo? Pessoal, acho que assim, não dá para explicar, para mostrar para vocês assim tudo o que a educação financeira tem. É uma área muito ampla, sabe, de muito questionamento mesmo, sabe? Mas eu creio que de uma forma bem sintética deu para dar um norte para vocês, sabe? E assim, estou aberto a diálogo se alguém tiver algum questionamento, alguma colocação a fazer, certo? O momento é esse. A aula foi maravilhosa, as explicações bem explicativas, deu para entender bastante. Pena que foi pouco, porque no momento que a gente vai acostumando, gostando, e acaba tão rápido assim, a gente fica até triste. Pois é, e realmente, né, quando a gente acaba é, pegando a costume, né, a gente já está ali se adaptando, de repente acaba, mas é porque, como a professora havia dito, né, a gente precisa também dosar as coisas para que vocês agora busquem. A gente deu um norte, a gente deu aquele start inicial para vocês. Agora vocês já vão enxergar de uma forma melhor. Claro que não foi uma aula 100% de educação financeira da qual vocês saíram expert. Não, a nossa intenção também não é essa. A nossa intenção é fornecer para vocês pensamentos mais críticos, coisas que vocês podem olhar para o dia a dia e falar, não, dá para eu melhorar nisso, dá para eu aprimorar com isso. Olha, eu tenho que ter objetivo, eu tenho que ter um foco claro no meu objetivo, eu não posso estar me desviando, eu tenho que tomar cuidado com as minhas críticas, com as críticas que eu recebo, saber filtrar. Enfim, mas assim, desde já eu peço desculpa caso tenha ficado alguma falha. É a questão da conexão com a internet, justificando que precisa realmente é algo que foge do nosso controle, não é algo que depende da gente. Muitas vezes a conexão fica instável, mas a nossa mensagem é basicamente essa. Foi tudo ótimo, não tenho o que reclamar. Eu, pelo menos, não tenho o que reclamar, porque, assim, esse curso tem coisas que eu não sabia, e agora eu já sei da maioria das coisas que vocês falou, já peguei um pouco, me fez abrir mais a mente para enxergar as coisas mais claro, a focar mais nos estudos, a falar assim, eu acredito, eu vou conseguir, e seguir em frente, né? Porque, nossa, foi maravilhoso demais esse curso, viu? Muito bom, é muito gratificante ouvir isso, sabe? Saber que realmente a gente conseguiu. O nosso objetivo era justamente esse, né? Despertar em vocês esse interesse. Viviane quer falar, Antônio. É só terminar de falar um pouco. Eu quero agradecer muito a vocês, e vocês estão de parabéns, mandou super bem, parabéns mesmo, viu? Obrigado, a gente agradece. Eu quero agradecer vocês pela oportunidade. Realmente foi um período curto, a gente já está acostumando, como o Lucineide disse, mas foi um período em que valeu muito a pena. Estou muito feliz com esse curso e sei que tenho muita coisa a aprender ainda, mas esse curso me trouxe muitas coisas que eu não sabia e hoje eu posso mudar muito minha vida. Obrigada. É isso mesmo. Mais alguém? Todos preencheram aí a lista de presença ou teve alguém que apresentou algum problema? Eu acredito que ninguém, né? Eu ainda não preenchi, não. Preencha lá, por favor. Boa noite, pessoal. Para finalizar, também quero agradecer a todos vocês que participaram durante esses 4 encontros e dizer que fico imensamente feliz que vocês interagiram, tiveram bastante pessoas participando do curso, né? E buscaram mesmo realmente querer aprender um pouco sobre educação financeira. Então, este é o nosso último encontro e desejo a todos vocês que
de alguma forma, esse curso que a gente ofertou possa ajudar vocês na caminhada, né? Mesmo que seja o mínimo que for. E que não desista dos sonhos de vocês. Busque, vá atrás. E não fique pensando assim, eu me arrependo de não ter entrado na faculdade antes. Eu me arrependo de não ter buscado aquele determinado emprego antes. Não. Há tempo para tudo, né? Nunca é tarde para a gente buscar os sonhos da gente. E existem muitos exemplos disso. Por exemplo, a escritora da série de Harry Potter, ela buscou essa concretização desse sonho justamente no período bem mais difícil que ela estava, né? Estava com depressão, tinha separado do marido, e estava pensando até em suicidar, e foi aí que surgiu a ideia de escrever livros. Então, às vezes, os sonhos da gente acontecem na hora que a gente menos espera, então a gente precisa ter força, precisa ter vontade e seguir adiante. Então é isso, obrigado a todos, e deixo a palavra para Cláudio e Eduarda para agradecer aí. Então é isso, gente. Dinei já falou basicamente tudo aí, mas particularmente eu quero agradecer a todos vocês também pela participação. Assim como o Dinei disse, eu fico imensamente feliz pelo retorno de vocês, porque pelo que eu vi, muitos aí responderam que conseguiram compreender de certa forma. Tentamos dar o nosso melhor para ajudar vocês. É claro que fica algo a desejar, né? Mas fizemos o nosso melhor para ajudar vocês. Eu quero agradecer a todos vocês, de coração, agradecer a professora Elane, que não está presente, né? Mas assim que a gente precisava dela, ela estava lá para dar o apoio dela, a gente, socorrer a gente na hora do sufoco. Agradecer Antônio e Cleide também, Cleidiana, que, como a professora já disse, eles colaram um grau, mas teve o compromisso de assumir essa aula de hoje com vocês. Então, agradeço a todos vocês, desejo sucesso na vida de vocês e até mais. Obrigado, tudo de bom para vocês também. Tchau. Oi, turma, boa noite. Eu não pude participar do começo, vou passar aqui rapidinho só para agradecer vocês pela presença. Já aproveitar também para me despedir da turma do Proégia 2 que eu estava acompanhando, né? Não vou poder, infelizmente, continuar com a turma. Agradeço a todos vocês aí pela paciência e pela participação, viu? Muito obrigada de coração. Nós que agradecemos a boa vontade de vocês, e só essa vontade que vocês têm de estar nos ensinando um pouco, deixa a gente muito alegre, até emociona, né? Estar conversando desse jeito, porque foi maravilhoso demais, viu? E agradecer também os nossos convidados de hoje, aí, Antônio e Cleide, né? Que abrilhantaram e encerraram com chave de ouro e foram maravilhosos aí. Muito obrigada por terem aceitado esse convite, viu? A gente é que agradece, viu? Foi muito gratificante. Foi uma experiência ímpar na nossa formação. Acho que consolidou realmente a nossa colação de grau. Sabe, a questão de participar aqui foi excepcional. É uma temática bacana e a turma também bacana, interagiu muito, muito mesmo. Gostei muito do que eu ouvi, do que eu aprendi com as pessoas também, porque é esse o caminho, ensinar e aprender. Diana, quer falar alguma coisa ou não? Podemos encerrar? Eu só queria agradecer, né, pela participação. Eu sei que foi uma experiência incrível. Pena que já acabou, né? Então, assim, é isso, gente. Agradecer. Pois é, pena que acabou. Então, gente, todo mundo preencheu a lista de presença? Alguém teve algum problema? Se tiver, fale agora. Eu já preenchi. Acho que todos já preencheram. Ô, Então Cláudio, é isso. Oi. Só a Juliana que não conseguiu entrar de novo na aula por conta da internet dela, porque ela disse que caiu e não voltou mais. Se tiver como você enviar para ela o link da aula que gravou. Sim. Depois eu vou mandar para ela.
Depois eu peço o pessoal para entrar em contato lá comigo, ou o Dinei, ou até mesmo a Eduarda, que não conseguiram entrar na aula, para a gente estar mandando o link depois. Então é isso. Boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite. Beijo, pessoal. Boa noite. Valeu, tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Fiquem bem.